Bom, dando continuidade às nossas aulas a respeito de estatística, hoje vamos falar a respeito de medidas de posição. Onde nós temos que essa primeira medida de posição, o mínimo ou o máximo, o mínimo nada mais é do que a menor observação que nós temos, no caso o mínimo, é a menor observação no conjunto de dados, enquanto que o máximo nada mais é do que a maior observação. Exemplo, nós temos aqui esse conjunto de dados formados por 4, 5, 4, 6, 5, 8 e 4, onde nós temos que o menor observação é o 4 e a maior observação é o 8. Portanto, o mínimo é 4 e o máximo é 8. Já com respeito à moda é o valor ou atributo que ocorre com maior frequência em uma série de valores. Então, se eu tomo aqui esses três exemplos, qual é a moda em cada um deles? Bom, se eu pego o primeiro exemplo, o exemplo 1, observe que o 2 aparece em maior quantidade de vezes. Já no exemplo 2, nós temos o 4, que apareceu 2 vezes, nós temos também o 2, que apareceu 2 vezes. Portanto, nós temos duas modas nesse caso, o número 2 e o número 4. E no item 3, a gente vai observar que todos os valores aparecem de uma mesma quantidade. Logo, a gente diz que não há moda, não tem moda, ou é chamado de amodal. Portanto, no item 1, a resposta é a moda é 2. Já no item 2, a moda é o 2 e o 4. E já no item 3, não tem moda, também chamado de amodal. Dando continuidade, vamos ver a moda em um conjunto de dados um pouco diferenciado. Vamos supor que eu tenho aqui um número de ligações a cobrar de uma certa região, de certas residências, e saber quantas ocorrências teve de ligações a cobrar. Bom, 0 ligações teve em 2 residências, não fez ligação para ninguém a cobrar. Já com uma ligação apareceu 5 vezes, 2 ligações apareceu 15 vezes, 3 ligações apareceu 8 vezes. Como eu quero saber qual é a moda nada mais é aquele resultado onde apareceu o maior número de vezes. E o maior número de vezes está aqui nas residências, ou seja, neste caso, 15 residências correspondente a número de ligações a cobrar igual a 2. Portanto, a nossa moda ela é igual a 2. Dando continuidade, nós temos aqui com respeito à média. O que é a média? É o valor que representa o centro do conjunto de dados. Neste caso, quem seria a minha moda, minha média? Considere N observações de um conjunto de dados representados por x1, x2, xn. A média nesse conjunto de dados é obtida pela soma desses N valores divididos por N, ou seja, quem é a minha média é a soma de x1 mais x2, x3 até o valor de xn dividido por n. Posso também substituir por esse símbolo de somatória, que é bastante utilizado esse símbolo, tá? Bom, vamos supor que eu tenho aqui um conjunto de elementos 2, 5, 3, 7 e 8. Qual a média dessas notas? Para encontrarmos a média, eu vou somar o 2 mais o 5, mais o 3, mais o 8, cujo resultado é 25, e divido pela quantidade de elementos que são iguais a 5. Vai dar 25 por 5, que é igual a 5. Já com respeito ao desvio em relação à média, o que é que nós temos aqui? Esse desvio em relação à média é a diferença entre quem? Entre cada elemento de um conjunto de dados, desse conjunto de elementos, e a média. Portanto, a diferença DI, ou seja, vamos supor que eu tenho o primeiro elemento, vou chamar de D1, seria esse valor de D1 menos a média. Observe que a média aqui eu estou usando com um tracinho em cima, tá? Com uma barrazinha em cima. Então vamos aqui, considerar as notas 2, 5, 3, 7 e 8. Qual o desvio em relação a essa média? Bom, o desvio 1 seria o quê? Eu pegar a nota 2, que é a primeira nota que aparece, ó, e diminuir do 5, cujo resultado é
menos 3. Já o desvio 2 seria pegar o 5, diminuir da média 5. Lembrando que eu estou colocando aqui a média 5 porque foi calculado no exemplo anterior, ok? Já com respeito ao D3, seria o quê? O número 3 menos a média, que é 5, cujo resultado é menos 2. Quem seria o D4? Seria a nota 7 menos a média 5, cujo resultado é igual a 2. E o D5 seria 8 menos a média 5, cujo resultado é 3. E algo bem interessante, se você somar esses 5 desvios, a soma vai dar igual a 0. Bom, vamos lá para as observações. A primeira observação é: a soma algébrica dos desvios tomados em relação à média é sempre nula, ou seja, é sempre igual a 0. Outra observação: somando-se ou subtraindo-se uma constante de todos os valores de uma variável, a média do conjunto de valores fica aumentada ou diminuída dessa constante. Vamos supor que, com respeito ao exemplo anterior, onde a média foi igual a 5, você acrescente o número 1 a todos os elementos daquele conjunto de dados. Ou seja, a nova média vai ser acrescida desse número 1. E a mesma coisa acontece se nós multiplicarmos ou dividirmos uma constante de todos os valores de uma variável. Ou seja, a média do conjunto de valores ficará multiplicada ou dividida por essa constante. Vamos supor que naquele conjunto anterior, cuja média foi 5, eu multiplicasse cada elemento por 2. Ou seja, no resultado final, a minha média ficaria multiplicada por essa constante 2. No caso, daria igual a 10. Vamos pegar aqui a média para esses dados agrupados. Bom, considerando novamente uma empresa de segurança, mas suponho que o interesse seria estudar o número médio de ligações recebidas a cobrar. Nesse caso, ele quer saber qual a média de ligações a cobrar. Neste caso, a gente vai, para calcular a média, eu preciso saber o total de ligações feitas e divido pelo total de residência. Só que você vai observar aqui que duas residências não fizeram nenhuma ligação. Portanto, o total de ligações aqui foi 0. Já aqui, com respeito a essas 5 residências, cada uma fez uma ligação. Portanto, o total de ligações é 5 vezes 1, que é igual a 5. Vamos dar continuidade aqui. Eu vou colocar aqui a seguinte coisa. Qual o número de ligações? Seria essa soma aqui, ó. Mas por que eu pude colocar dessa forma? Bom, o número de ligações primeiro. Duas residências fazendo 0 ligações é 2 vezes 0, cujo resultado é 0. 5 residências fazendo uma ligação, você tem cujo resultado, 5 vezes 1, 5. 15 residências fazendo 2 ligações é 15 vezes 2, que dá 30. E 8 residências fazendo 3 ligações é 8 vezes 3, dá 24. Só que eu vou dividir pelo total de residências, que é 30. Portanto, se eu pego essa soma 0 mais 5 mais 30 mais 24, dá 59, dividido por 30, cujo resultado aproximado é que o número de ligações a cobrar é em torno de 1,97. Esse outro exemplo, observe que eu quero calcular a média com respeito a um intervalo de classe. Ou seja, nós temos as estaturas, vamos supor, dos alunos de uma escola, que primeiro ele começa variando de 150 até 154, onde 150 está presente e o 154 não. Esse tracinho aqui, ó, indica que o 150 está presente, 154 não. Veja que o 154 ele vai estar presente na próxima classe. E observe que cada classe dessa vem seguida aqui pela frequência simples dos objetos. E o total das somas é 40 objetos. Então, se eu quero ali a média, a primeira coisa que nós vamos fazer é completar essa tabela. E completar essa tabela, eu vou pegar a média de cada intervalo de classe e colocar aqui, ó. Vamos supor, você tem aqui entre 150 e 154. Se você calcular a média aqui, é somar 150 mais 154, divide por 2, cujo resultado é 152. A mesma coisa eu faço para esse outro intervalo de classe. Pega 154 mais 158, divide por 2,
dá 156. Faço isso para todas as classes. E aqui você vai observar que eu estou pegando a média de cada classe e vou agora multiplicar pela frequência dessa classe. Então, se eu pego a frequência e multiplico pela média, 4 vezes 152 dá 608, eu estou informando o quê? Que a soma das estaturas médias de 150 a 154 dá 608. Já se eu pego a soma das estaturas médias entre 154 e 158, seria 9 vezes 156, cujo resultado é 1404. Se eu fizer a mesma coisa, 11 vezes 160, 8 vezes 164, 5 vezes 168, 3 vezes 172, você tem esses resultados logo aqui à frente, cuja soma total é 6.440. Mas se eu quero a média, eu teria o quê? Que dividir as estaturas, a soma das estaturas, pela quantidade de pessoas. Portanto, essa média seria o quê? Essa somatória, que é o produto de todas as frequências simples pelas médias. Essa soma nós já colocamos ela aqui, ó, 6.440, e divido pela quantidade de pessoas que está sendo estudado, que é 40, cujo valor médio vai ser de 161. E a última medida de posição que nós vamos falar é a respeito da mediana. O que é essa mediana? É o valor que divide os dados, isto é, metade dos dados será maior ou igual à mediana e a outra metade será menor ou igual à mediana. Ou seja, você tem uma quantidade de termos antes e a mesma quantidade de termos depois da mediana. E no método prático para o cálculo da mediana, uma certa quantidade de elementos, a primeira coisa que nós temos que fazer é ordenar do menor para o maior, mas também você pode colocar do maior para o menor. Então, se você tem elementos que começam em x1 até um xn, onde o x1 é o menor valor, é o mínimo, e o xn é o maior valor. x1 menor, xn o maior. Então, você pega do menor e vai acrescentando até o maior. Depois, calcular em que posição estará a mediana. Nesse caso, você vai usar essa pequena expressão, onde você vai pegar, para descobrir a posição do termo central, ou seja, da mediana, você vai somar a quantidade de termos n mais 1, divide por 2. E aí, ao fazer isso, você pode encontrar dois valores para P. O P ele pode ser inteiro. Quanto é que o P vai ser inteiro? Se esse n for um valor ímpar, ou seja, ele vai ter um único termo central. Então, pegou o valor de n, a quantidade de termos é par, então se eu dividir n mais 1 por 2, vai dar, melhor, desculpe, se o número de termo n aqui for ímpar, n mais 1 dá um número par, dividido por 2 dá um número inteiro. Neste caso, a posição vai ser o xp, ok? Agora, se o número de termos não for inteiro, esse p não for inteiro, vamos supor que o n aqui seja 10. 10 mais 1 dá 11, dividido por 2, quando eu divido não dá um número inteiro. Portanto, eu tenho dois termos centrais, o p anterior e o p posterior. Ou seja, que é o p, os inteiros imediatamente abaixo e acima do valor de p, respectivamente. Se eu peguei lá 11, dividir por 2 deu 5,5, eu vou ter que pegar quais termos de posição? O quinto termo e o sexto termo. Lembrando que 5,5, pega o anterior inteiro é 5 e o posterior é 6. E aí a minha mediana é a soma desses dois termos dividido por 2. Ou seja, o que está na posição anterior a P e o posterior a P. Vamos exemplos. Calcular a mediana desses dois grupos. Vamos aqui no primeiro grupo, você tem de 1, 3, 0, 0, 2, 4, 1, 2, 5. Eu vou organizar esses termos e aí nós temos o quê? Ordenando os termos, nós temos 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 5, 3, 4, 5. E aí você tem quantos termos? 9 termos. Se eu tenho 9 termos, o número de termos é ímpar. Portanto, se eu quero a posição a qual a minha mediana vai se encontrar, eu vou pegar esse número de termos 9, somo mais 1, divido por 2. 9 mais 1, 10 por 2 dá 5. Portanto, o meu termo central está na quinta posição.
Portanto, você pode começar a contar. Ó. O 0 é a primeira, 0 de novo a segunda, 1 a terceira, 1 a quarta e a quinta posição é o número 2. Portanto, a minha mediana, ou seja, o termo que está no centro desse rol de elementos é o número 5. Se você também fizer da direita para a esquerda, também você vai identificar que o quinto termo é o 2. Portanto, o número de termos é ímpar e temos como mediana o número 2. Vamos ao próximo exemplo. Já colocando ele em ordem crescente, você tem 0, 0, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Eu acrescentei apenas o número 6. Neste caso, ao acrescentar somente esse número, o que acontece? Nós vamos ter aqui 10 termos. E para calcular aqui, nós temos o quê? Desculpa aqui, está errado, não são 9 termos, o n é igual a 10, tá? Corrijam aqui. Então, a posição seria o quê? 10 mais 1 dividido por 2 dá 5,5. Olha, a gente acabou de falar. Se a posição deu um número não inteiro, nós temos, na verdade, 2 termos centrais. 2 termos que vão estar dividindo a sequência desses termos em 2 regiões iguais. Portanto, eu tenho que pegar aqui o quinto termo e o sexto termo. Lembre, eu pego o inteiro anterior a 5,5 e o posterior. Portanto, neste caso, quem é a minha mediana? O número de termos agora é par, e a minha mediana seria representada por 2 e 3. É só contar. 1, 2, 3, 4, pego o quinto termo, pego o sexto termo. Logo, a minha mediana é somar o 2 com 3, dá 5, divide por 2, dá 2,5. A minha mediana, nesse caso, é igual a 2,5. Bom, vamos aqui rapidinho para concluir as nossas aulas, a mediana para dados agrupados. Neste caso, utilizaremos a frequência acumulada para identificar qual o valor da mediana. Veja bem, nós temos novamente aquela mesma tabela, a mesma situação, só que agora eu quero a mediana. O que eu vou ter que fazer? Baseado aqui na frequência relativa, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou colocar a frequência acumulada, aqui é a frequência simples. Mas se eu vou colocar a frequência acumulada, o que é que eu faço? Bom, está aqui 2, você repete. O primeiro elemento você sempre vai repetir nesse caso. Então vamos fazer a seguinte coisa. Você vai fazer aqui, ó. O próximo termo é 5. Então a minha frequência acumulada, você já tinha 2, soma com esses 5, você tem 7. Pega o 7, soma com 15, você vai ficar com quanto? 22. Pega 22, soma com 8, você fica com 30. Note aqui que à frente de cada uma dessa frequência acumulada, eu coloquei uns certos valores. Ó, aqui eu tenho a frequência acumulada 2. Como aqui é a primeira que aparece, eu tenho na realidade 2 posições. Então, se eu tenho 2 elementos, eu tenho a primeira e a segunda posição. Quando eu venho para a frequência acumulada 7, aqui ó, já tenho as 2 primeiras posições. Então, se eu tenho mais 7 elementos, o que é que eu vou fazer? Ele começa na terceira posição, já que eu já tenho a primeira e a segunda, e vai até onde? A sétima. Continua de onde parou a frequência acumulada anterior e vai logo para a próxima. Então, aqui 22, ele já está na sétima. Então, ele vai continuar na oitava e para onde? Na 22ª posição. Ele estava na 22ª. O que é que acontece? Ele vai continuar a partir da 23ª e vai até qual posição? A 30ª. A partir daqui, fica mais fácil de eu descobrir quais seriam as posições centrais na distribuição desses elementos. Como eu tenho 30 termos, o número de termos é par. Quando eu pego esse número de termos par, ok? Você tem 30 termos, qual seria a posição dos termos centrais? Você vai pegar o 30, que é o número de termos, soma mais 1, divide por 2. 30 mais 1 dá 31, dividido por 2, você vai ter que a posição central deveria ser 15,5, mas não existe essa posição. Então eu pego a posição anterior, que seria a 15ª, e pego a posterior, que é a 16ª. Logo, se eu venho aqui na minha tabela, eu procuro onde se encontraria a 15ª e a 16ª posição. E veja que está entre a 8ª e a 22ª. Eu tenho convicção
que a 15ª e a 16ª posição estão nesse intervalo. Portanto, se está nesse intervalo, eu procuro onde é que está o número de ligações a cobrar, que no caso seria 2. Então a minha mediana seria o quê? Como tanto a 15ª como a 10ª posição corresponde a 2, eu teria aqui que a minha mediana seria 2 mais 2 dividido por 2, cujo resultado é 2. Obrigado por assistir mais essa aula e próxima aula falarei sobre medidas de dispersão.